Aí, galera, voltamos aí para a nossa aula 3, parte 3 de Roma, aí falando agora sobre a origem do Império Romano e o próprio Império Romano em si, né? O Alto e Baixo Império, o auge do Império Romano e a crise romana ali. Então, vamos lá. Roma, parte 3, vamos trabalhar um pouquinho a chegada de Caio Otávio ao poder. O Caio Otávio fez parte do segundo triunvirato, né? Foi o que sobreviveu ao segundo triunvirato, acaba se tornando príncipe do Senado, ou seja, ele passa a controlar o Senado romano. Se autoproclama Otávio Augusto, Augusto, como eu disse na outra aula, né? O enviado de Deus, o divino, aquele que veio pela mão de Deus, que tinha o poder de um Deus, e ele começa a concentrar poderes, fortalecendo o exército romano, se aproximando da plebe cada vez mais e tendo uma força política muito grande. Ele é agora Augusto, o divino, né, o escolhido, ele é o príncipe do Senado, ele controla o Senado, ele é o imperator, ele comanda o exército romano, ele tem o cargo de pontífice máximo como chefe da religião romana, e ele também é o tribuno da plebe, ou seja, o representante da plebe junto à política romana. Ele concentra todos os poderes ali. Nós poderíamos dizer que quase que uma ditadura nasce, né, com o Império Romano. Mas, na verdade, quando ele consolida a ideia de que ele é Augusto, todo ato que ele realiza, tudo que ele faz, na verdade, se caracteriza como um ato divino. E por isso ele é obedecido, ele é seguido ali naquele momento da Roma Antiga, né, no ano de 27 a.C. ali. Bom, vamos lá. 2 triunviratos aconteceram em Roma, né? Júlio César, Crasso e Pompeu. O segundo triunvirato, Marco Antônio, Lépido, Otávio, Augusto, né, o Caio Otávio. E aí nasce o Império Romano a partir do que dá a ascensão de Caio Otávio ao poder. Bom, os atos dele são atos divinos, ele consegue organizar a questão monetária romana, estabelecendo a moeda, emitindo moedas com a sua face, com o seu rosto, cria a guarda pretoriana, que é uma guarda pessoal do imperador. Você vai ver isso muito claramente naquele filme Gladiador, que você vê a guarda pretoriana protegendo, né, o imperador romano, né, em alguns momentos do filme ali. E é muito legal você usar a cinematografia para poder entender um pouco do que é o Império Romano, como é que funciona o Império Romano ali. Bom, o Império cresceu, as províncias se estabeleceram em regiões muito grandes, né, que você observa aqui no mapa, dentro do sul da Europa, dentro do Oriente Médio, dentro do norte da África, né? E você percebe, né, que é uma expansão romana, né, que chega até a Grã-Bretanha, né, a Bretanha na época, que hoje é Grã-Bretanha, chega até o Egito, chega até a Armênia, né, a região mesopotâmica, a Síria ali, né, muito grandemente tomada pelo Império Romano ali, e do outro lado até a Península Ibérica. Então agora consolidamos a ideia do Mare Nostrum, do mar romano, do mar tomado por Roma com a força militar. Bom, vários imperadores governaram Roma nesse período. Eu coloquei alguns aqui, né? Otávio Augusto, que estabeleceu a política do pão e circo e a Pax Romana. Vamos fixar um pouquinho aqui. O que é o pão e circo? É uma forma de manipulação de controle da plebe. Toda vez que a plebe se rebelava durante o Império, né, era decretado um feriado, e nesse feriado era distribuído o pão e dada a diversão. Então, nos grandes teatros romanos, nos circolos romanos, vamos chamar circolô pelo formato que ele tem, ou circo romano, é manipulada, é controlada, é desviada a atenção da plebe para os problemas reais que ela vive ali. Comida, diversão e a plebe, o que é condicionada a isso. Isso lembra muito o Brasil do século XXI, né? A manipulação com comida, a manipulação com diversão, e vamos afastar o povo da realidade social do país que a gente observa aí já há muitos e muitos anos, né? Bom, nós temos aqui vários governantes importantes, né? Nós temos Tibério na época de Cristo, né? Na época de crucificação de Cristo, da morte de Cristo, né? Perseguido, né? Pelos judeus naquele período ali, condenado à morte, né? Por governador da Galileia na época, por Pôncio Pilatos, né? Então nós temos uma história muito rica que faz uma correlação de Roma com o cristianismo a partir do governo de Tibério. Temos um imperador totalmente louco, alucinado. Hoje a gente tem noção que ele tinha graves problemas mentais, que era Calígula. Calígula transformou seu próprio cavalo em senador romano, foi incestuoso com a sua própria irmã, mandou matar, né,
várias pessoas, mandou matar muitos cristãos na época e foi assassinado pela própria guarda pretoriana. Nós temos Nero, famoso Nero, né? Mandou matar a família, colocou fogo em Roma, acusou os cristãos do incêndio em Roma, quando ele pretendia fazer uma nova Roma, né? E precisava destruir a cidade, então ele acusa os cristãos ali. E nós temos, né, muito fortemente, né, aparecendo na mídia ali, os dois últimos, né, Marco Aurélio e Cômodos, né, que aparecem no filme Gladiador, né, o imperador romano, o filho do imperador romano, e uma transição que aparece ali no filme. Bom, nesse período, nós temos, de alguma maneira, dinastias de imperadores que vão governar Roma, né? Então, nós temos a primeira dinastia Júlio-Claudiana, a segunda Flaviana, a terceira Antonina e a quarta dos Severos. A gente fazendo aí uma análise rápida, né? Nós temos aí 12 imperadores romanos na história, né? 12 grandes imperadores romanos que aparecem nesse período de auge do Império Romano, né? Da parte mais forte do Império Romano, que é o Alto Império Romano ali. Sempre lembrando, por favor, do Pão e Circo, estabelecido por Caio Otávio, por Otávio Augusto, e a Pax Romana, onde você mantinha a força militar nas fronteiras de Roma, impedindo, né, a chegada dos bárbaros, né, a invasão bárbara, ou a tomada bárbara ali, e através da força você garantiria a paz dentro do quê? Do Mediterrâneo e do próprio mundo romano ali. Uma definição clássica, por favor, é interessante a gente olhar. O que é um bárbaro, né? A definição de bárbaro é aquele que não tem a cultura romana, aquele que não vive em Roma, aquele que não é romano, aquele que vive no entorno do mundo romano, né? E isso é uma eterna ameaça para Roma, porque Roma expandiu o seu território, criou limites no seu território, e fora desse limite romano tem os povos considerados bárbaros, o que não dispõe, o que não tem, o que não vive, o que não tem a lógica de um mundo romano ali, ok? Bom, passamos pela monarquia, passamos pela República Romana, uma grande expansão, triunviratos, o Império Romano. Até o século III, nós temos o auge, o Alto Império, o grande desenvolvimento do Império Romano. Expansão, escravidão, fortalecimento do exército, manipulação da plebe, através do pão e circo, a garantia da paz através da Pax Romana, né? Então, isso é muito forte ali. A partir do final do século III, mais forte, século IV e V, há uma crise romana que está acontecendo ali. Por que a crise acontece? Roma para de expandir, há uma parada na expansão romana. Isso vai gerar uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise escravista em Roma. Por quê? Porque Roma terá dificuldade em manter as fronteiras romanas. Lembrem-se, por favor, sempre, estudem sempre, que o exército romano é um exército pago, ele recebe soldo, pagamento de um soldado. Então, esse exército, a hora que faltar o dinheiro, a hora que faltar o lado econômico, esse exército vai se esfacelar. Os escravos começam a se rebelar a partir do fim da expansão romana. Os produtos não chegam mais em Roma, o comércio de Roma é abalado. Isso leva a um aumento de impostos, isso leva a um aumento do quê? Da inflação em Roma, do preço dos produtos em Roma, né? É feito o édito do máximo para controlar o preço dos produtos em Roma, mesmo assim não funciona. E para agravar a crise toda que existe em Roma, há a difusão do pensamento cristão. Então, da morte de Cristo até o século III, nós temos ali os cristãos primitivos, ou primeiros cristãos, que seguem a filosofia de Cristo. A partir do século III, nós temos Paulo de Tarso, construindo a religião cristã, estabelecendo a igreja cristã em Roma, né? E isso é um problema grave. Por quê? Porque além da grande crise de parar a expansão, escravos se rebelando, dificuldade financeira, o exército enfraquecido, o exército parando de ser pago pelo soldo, pelo pagamento militar ali, né? Toda essa crise você tem ainda o quê? Uma grande expansão da mentalidade cristã em Roma. No final de tudo, invasões bárbaras e o povo romano foge das cidades e vai para onde? Para o campo. É um processo que dura 2 séculos, é um processo longo, em que há uma decadência gradual de Roma acontecendo ali. Bom, durante esse período, né, nós temos aí, século III para o IV, né, o governo de Diocleciano, onde ele vai tentar fazer uma tetrarquia, dividindo o mundo romano em 4 províncias, 4 distritos romanos ali,
para tentar equilibrar e controlar, né, a crise que poderia levar à queda de Roma ali, tentando desenvolver, tentando manter a estrutura romana ali. Religiosamente, né, é feita uma perseguição muito grande aos cristãos, né, fortalece-se, tenta-se fortalecer a religião de origem grega romana, né, a religião politeísta que eles tinham ali, e a perseguição aos cristãos é muito violenta. Por que perseguir cristãos? É uma resposta muito clássica em provas de vestibular. O cristão, ele nega a autoridade divina do imperador. Toda vez que o imperador se coloca como um divino, como um Augusto, como escolhido por Deus, o cristão fala não. Para ele, o único que é divino é Deus e o seu Filho Jesus. E, basicamente, isso vai levar uma luta, né, entre o governo romano e o cristianismo que vinha crescendo ali. Um problema, né? Vamos matar cristãos, vamos colocar cristãos em espetáculos públicos, os circos romanos aqui, né? Quanto mais você mata os cristãos, mais eles aparecem. Existe uma lógica, né? Estou morrendo pelo meu Deus, estou morrendo pela minha fé. Então, serei salvo. Então, todos aqueles que acreditam nessa lógica passam a seguir o cristianismo, fortalecendo, né, o desenvolvimento da religião cristã em Roma. Isso fortemente, como eu falei, a partir do quê? De Paulo de Tarso, no século III, dentro da Roma Antiga. Aliás, assistam o filme Paulo. É sensacional. Esse filme é um filme que parece que tem um conteúdo muito religioso, mas, na verdade, ele fala muito de política, né, do que era o mundo romano a partir do quê? Do nascimento da religião cristã no século III. Né? E, anteriormente a isso, a filosofia cristã dos primeiros cristãos, os cristãos primitivos ali. Bom, Constantino, estamos chegando no final de Roma, tá, gente? Ele abole a tetrarquia, transfere a capital de Roma, da cidade de Roma, na Itália, né, na Península Itálica, para Constantinopla, né, em Istambul. Lá nasce o Império Bizantino, né, a região de Bizâncio, legaliza o culto cristão a partir de uma lei chamada Edito de Milão, e a partir de agora os cristãos estão livres para o quê? Fazer o seu culto religioso, não são mais perseguidos teoricamente ali. Ao mesmo tempo, você percebeu que Roma transferiu sua capital do Ocidente para o Oriente, como forma de se proteger da crise e da possível invasão bárbara que vai acontecer, que vai atacar o mundo ocidental romano ali. Teodósio torna o cristianismo religião oficial de Roma, através do Edito de Tessalônica. Esse Edito de Tessalônica estabelece que o próprio imperador assume o cristianismo, aceita o cristianismo, ou seja, não é só legalizado, mas agora oficializado dentro do mundo romano. E nós temos duas Romas agora. A Roma ocidental, né, enfraquecida, quebrada, que parou de crescer, que sofre a ameaça de uma possível invasão bárbara, e a Roma do Oriente preservada, com a capital em Constantinopla, a atual Istambul, a atual região da Turquia, ali. Basicamente, os bárbaros, né, aproveitam essa crise romana e vão invadir o mundo romano, atacar o mundo romano, né? Nós vemos invasões em toda a parte ocidental do mundo romano, vândalos, visigodos, ostrogodos, suevos, anglo-saxões, francos, vão tomar o mundo romano, invadir o mundo romano. Esse mundo romano ocidental cai em 476 depois de Cristo, mas permanece o mundo oriental, o Império Romano do Oriente, Bizâncio, Constantinopla ali. Há pouco tempo atrás, o vestibular fez uma pergunta muito interessante, capciosa até para o aluno que não presta muita atenção em detalhes da aula, né? O vestibular perguntou: a Idade Média começa e termina com a queda de Roma. Explique. Enlouqueceu os alunos ali, mas era fácil, tá? Fácil. A Idade Média começa com a queda de Roma ocidental, invadida por bárbaros, atacada por bárbaros em 476 depois de Cristo. É o início da Idade Média. E a Idade Média termina com a invasão do Império Bizantino, da Constantinopla, em 1453, século XV, quando era tomada por turcos otomanos, que é o final da Idade Média. Então, a Idade Média começa com a queda da Roma ocidental
e termina com a queda da Roma Oriental, que é o Império Bizantino, certo? Maravilha. Bom, o que vai acontecer? Impostos altos, crise econômica, cidades invadidas, né? É necessário, nesse momento, que o povo romano que vivia nas cidades, que agora foram saqueadas, que foram tomadas por bárbaros, esse povo romano fuja de Roma, fuja das cidades romanas. Essa fuga para a cidade, da cidade para o campo leva um processo de ruralização do mundo romano. Ou seja, ele sai de um mundo da urbe, do mundo urbano, que foi invadido, saqueado, destruído pelos bárbaros, e vai para a área rural. Esse processo, né, de passagem do mundo urbano para o mundo rural nasce para nós a ideia do colonato. Então, o romano agora vai viver no mundo rural, numa economia agrária, que não é mais aquela economia comercial, que não é mais o mundo urbano romano. E esse cara vive agora no campo. Essa ida para o campo gerará futuramente, daqui a pouquinho, não imediatamente, mas daqui a pouquinho, o surgimento de um mundo feudal. Esse mundo feudal vai nascer da relação entre o colonato romano, a ruralização ocorrida no final da Roma, quando Roma cai, né, com algumas instituições bárbaras que vão se fundir, né, naquele momento ali. Então, o que é o mundo medieval que está nascendo, que é o mundo feudal que daqui a pouco desponta aí? É uma mistura de instituições romanas, como o processo de ruralização do colonato, né, o colonato em si, e algumas instituições bárbaras, como a organização militar em bandos bárbaros, que era muito forte ali, a chefia militar bárbara, que nós vamos chamar nas próximas aulas de comitatus. Então, de um lado, o colonato romano, a ruralização, e do outro lado, o militarismo, os bandos armados bárbaros, o comitatus. Do colonato e o comitatus, agregados ali, dentro da Idade Média, nós vamos ver surgir a ideia de um mundo feudal, do mundo do feudalismo, né? Então, a queda de Roma é importante para a gente entender esse processo de passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Lembrar que a parte oriental de Roma vive mais ou menos, quase, aproximadamente 1000 anos, e que só cai no século XV. Então, nós temos uma Roma dando origem à Idade Média e a outra Roma oriental caindo, dando origem ao quê? À Idade Moderna, ao fim da Idade Média. Perfeito? Maravilha. Galera, era um momento muito especial para a gente pensar no mundo romano, entender o mundo romano, né? Perceber esse mundo romano, estudar um pouquinho mais de Roma. Acessem a plataforma do Objetivo Paulista, assistam a aula lá também, que é bem legal, bem bacana, né? Paralela à nossa aqui, e também faça a resolução de exercícios com o link, né? Que eu vou enviar para vocês logo aí na nossa plataforma virtual. Fiquem bem, estudem bastante, a quarentena já vai acabar logo, se Deus quiser, estaremos juntos, retornaremos à nossa aula física, bons estudos, concentrem-se, organizem-se, esse é um ano especial, tá? Muita gente falando que é um ano perdido, na verdade não. Para nós, com a nossa força de vontade, com a nossa vontade de continuar, com a vontade de vocês, com a vontade das famílias, a escola trabalhando, vai dar tudo certo, beleza? Espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, galera. Valeu. Obrigado.